Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha aqui no nosso canal Morear.trader, no YouTube também, no Instagram, no TikTok. É um prazer mais uma vez estar falando aqui, deixando aí, compartilhando com vocês alguns dos nossos conteúdos. Como eu sempre falo, nós iniciamos aí o nosso canal com alguns robôs, algumas estratégias de automação, e algumas pessoas gostaram, se interessaram e adquiriram, e desde então eles começaram a querer aprender como que funciona. Então a gente começou a compartilhar alguns dos conteúdos, alguns dos setups que nós utilizamos aqui para alcançar alvos longos, né? Alvos aí interessantes dentro da do nosso operacional aí. E se você é novo no canal, você está chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo se você assim gostar, tá? Se esse conteúdo for interessante para você, compartilhe esse conteúdo aí para as pessoas, e que isso vai ajudar muito a gente e também ajuda outras pessoas a conhecerem um pouco do canal. Gente, vamos lá. Eu quero falar para vocês hoje sobre o meu setup. Na verdade, meu setup não, meu indicador favorito. Um dos meus indicadores favoritos para alcançar alvos longos dentro do mercado financeiro. E eu vou mostrar isso para vocês aqui na tela, um pouco como que funciona. Nós temos aqui no nosso canal um vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, chama Entendendo o Direcional do Mercado. Com esse indicador, que é o que eu mais gosto de utilizar, você consegue ter uma métrica para onde o mercado tende a ir, independente se o minério está subindo, se o ouro está subindo ou descendo, independente do SIP, independente de tantos outros fatores que são muito irrelevantes, que são muito voláteis e pode te levar a fracassar no seu operacional. Esse indicador, eu acho que ele é muito mais confiável, muito mais preciso do que todos esses cenários, porque todos esses outros fatores que eu citei aqui agora são fatores bons. Você precisa acompanhar eles no mercado, sim, precisa, porém eles são fatores que são muito voláteis e muito manipulados por governos, por órgãos. Muitas das vezes um índice que sai nos Estados Unidos, um PMA ou algum outro índice, ou o Federal Reserve vai anunciar algo, ou o seguro-desemprego dos Estados Unidos vem abaixo da expectativa. Tudo isso aí o mercado não anda até que saia esses dados. Então esses dados nem sempre são verdadeiros, às vezes são divulgados, mas são divulgados para o povo, mas não são os reais, né? Quem está no mercado financeiro sabe disso. Então eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu já falei e eu vou explicar agora detalhadamente nesse vídeo como que eu gosto de utilizar esse operacional. Vamos lá para a tela, vamos explicar para vocês aqui como que esse operacional é. Nós estamos aqui, esse aqui foi o pregão de ontem, vocês podem ver aqui, dia 22 de setembro, você pode ver que o mercado ele ficou em um range, tá nesse range aqui, ó, esse range. O que é um range? É a máxima e a mínima do período. Ele não conseguiu romper esse range aqui durante quase que o pregão inteiro. Ele foi dar uma andadinha, que horas? 2 horas da tarde. Imagina só, você ficaria fazendo operações aqui sem muita direção. Você vê, ó, um candle com pavio e não andou. Então assim, ele ficou um bom tempo nesse range, tá? Ele ficou praticamente aí, ó, até ele conseguir romper esse range. Aqui, ele ficou
todo esse período. Imagina, você das 9 até as 2 e pouco da tarde sem poder fazer, sem ter um direcional preciso, sem ter um direcional muito bom. Por quê? Porque se você usar a ferramenta, o indicador, que é o que nós usamos aqui, você saberia um pouco melhor sobre isso. E como que é? É simples, é um indicador que todo mundo conhece, muito conhecido, e é um dos que eu mais gosto e é um dos que eu uso para fazer as minhas operações de maior pontuação. Aqui é o dia 22, então como que você vai definir? Como que eu vou entender esse dia 22? Imagine só, o dia 22, ele não existe ainda, tá? Vamos lá, a gente tá, o pregão vai começar. O pregão do dia 22 vai começar. Você não sabe como vai ser o pregão do dia 22, tá certo? Você não sabe, você só tem o pregão do dia 21, que é o do dia anterior. Lembra que no mercado financeiro, os movimentos, os preços, eles se movimentam historicamente com o passado. Então, por isso você não tem que... Como que eu sei aonde o preço pode ir, aonde ele pode chegar? Porque você tem que analisar o passado para saber aonde ele respeitou o passado, aonde ele foi no passado, para você entender o futuro. Na nossa vida é assim, você só entende a sua árvore genealógica, por exemplo, olhando para os seus antepassados. Você só conhece, você só sabe se você tem algum tipo de doença hereditária se você olhar para o seu passado. Então, aqui não é diferente no mercado financeiro, você precisa olhar para o passado. Então, vamos lá. O pregão do dia 22 vai iniciar e você não sabe como ele vai ser. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o pregão do dia 21, que é esse daqui. No pregão do dia 21, você percebe que ele já amanheceu em uma forte queda com um candle de 500 pontos e ele andou aí 1.600 pontos, certo? Ele andou 1.600 pontos. Então, o que você tem que fazer? E a mínima dele foi aqui embaixo, aqui nos 116 e 800 mais ou menos. O que você tem que fazer? Que é o que tem no nosso vídeo, que é entendendo o direcional de mercado, mas aqui eu vou te explicar como que você vai fazer essa marcação. Você vai iniciar agora no pregão de segunda-feira, dia 25, né? Dia 25 agora. Você vai pegar, eu vou te explicar como você vai fazer. Então vamos entendendo aqui o pregão do dia 21, para você operar no dia 22, tá? Então você vai pegar, analisar o pregão do dia 21, né, do dia anterior, para operar o dia futuro. Você estuda o pregão anterior para operar o pregão futuro. Então a gente está pegando aqui o pregão do dia 21, que foi quinta-feira, tá? E a gente vai analisar. Você vai pegar a ferramenta Fibonacci, preço Fibonacci, tem várias, né? Tem projeção, tem canal Fibonacci, você vai pegar o preço Fibonacci. Pegando o preço Fibonacci, você vai pegar se o preço está caindo, se a tendência anterior foi queda, então você vai pegar ele aqui, ó, da máxima do dia 21, da máxima, e você vai traçar uma Fibonacci aqui para a mínima, que foi no mais ou menos 800, certo? Você vai traçar esse Fibonacci aqui. Traçou esse Fibonacci? Perfeito. O que você pode fazer agora? Você já tem traçado o do dia 21. Agora você vai lá para o dia 22. Você vai ver como que você vai operar. Olha só. Quem não sabe sobre a ferramenta Fibonacci, deixa deixa um comentário aí no vídeo que a gente explica, porque aqui vem padronizado alguns percentuais, tá? Que é padrão do Fibonacci. Aqui já tem alguns percentuais, 0, 38.2, 50, 61.8, mas existem outros também aí que você pode estar acrescentando para você poder fazer suas operações, tá bom? Olha só, então você traçou o Fibonacci do dia 21 para você operar o dia 22. Então vamos lá, você não sabe como que vai ser o dia 22, mas porque você traçou o Fibonacci, você sabe. Então se a tendência anterior foi queda, então você vai precisar fazer o que? O mercado ele trabalha com
onda de impulsão, onda de correção, onda de impulsão, onda de correção, onda de impulsão, onda de correção. Então, ele teve, a última onda que ele teve na quinta-feira foi uma onda de impulsão de 1000 pontos. Então é natural que ele precisa fazer uma onda de correção. Se você fez aí o nosso curso, né, que tem aqui no nosso canal, nosso curso Day Trade gratuito, você sabe que, segundo Elliott, ele tem uma onda de impulsão e ele precisa fazer uma onda de correção para continuar esse movimento de 1/3 desse movimento até 1/3 desse movimento. Então, se pega esse movimento aqui, você dividir ele por 3, você vai ter em média aí 300 pontos de correção. Ele tem, para continuar esse movimento, ele pode corrigir 300 pontos ou 600 pontos para continuar o movimento. Então você pode ver que daqui ele pode corrigir até 117, 180 e voltar a pernada de novo, que ele quase fez isso, né? Na banda de Elliott, você vê que ele saiu daqui, corrigiu mais ou menos até aqui, ó, 300 pontos e voltou de novo a cair. E a segunda correção seria lá nos 600 pontos, mais ou menos aqui. E casou de ser próximo do 61.8, 600 pontos perto do 61.8. Né? Aqui ele ainda caracterizava uma tendência de baixa. Nessa região aqui ele continuaria numa tendência de baixa. E aí você vê que ele já amanheceu aqui nessa região, mas com candle de alta. Então, se ele amanheceu no candle de alta, você tem aqui os níveis que você poderia operar, ou no 117.535, se ele desse algum sinal de queda para continuar o movimento, ou no 117.760, se ele desse sinal para continuar o movimento, ou aqui no 38, que seria o melhor ponto, né? Seria o melhor ponto para você pegar não essa pernada menor aqui, e sim talvez essa pernada maior aqui, ó, de 1.600 pontos, tá? Que aí você vai pegar daqui do 38 e vai pegar os 1.600 pontos, tá? Então aqui são as suas entradas. Então essa ferramenta é boa para você fazer o que? Você não ficar entrando em qualquer lugar. Você não vai entrar em qualquer lugar. Você não vai entrar aqui, você não vai entrar ali, você não vai entrar nessa região. Você vai entrar próximo desse preço, próximo desses 117.760 ou próximo 117.986. Então você tem traçado isso. Você vai para o dia anterior, você vai ver como que foi o seu dia anterior, né? Então você vai ver aqui que o seu dia anterior, olha lá, olha só. Então, como eu falei, imagine só, você fez já essa marcação, vamos se dizer que você teria aqui, tá? Você teria aqui uma entrada, porque aqui ele parou, você repare que ele parou. Isso aqui é uma análise técnica, tá, pessoal? Além da ferramenta, é uma análise técnica. Ele parou no topo anterior, bem próximo, 45 pontos do topo anterior. Então ele não teve força para romper o topo anterior nesse primeiro candle e deixou um candle com uma rejeição aqui muito grande. E essa rejeição aqui, o que significa essa rejeição? Vou dar um zoom aqui para que vocês possam entender melhor, tá? E aí a gente vai analisar, ver se faz sentido para vocês. Você que está gostando, está chegando no canal, se inscreva no canal e você compartilhe esse vídeo com quem você acha interessante aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele já chegou nesse primeiro candle, ele fez um candle aí forte de 500 pontos, mas ele não teve força para romper o topo anterior. E logo no segundo candle, ele deixou um candle negativo com um pavio muito grande. O que caracterizava isso daqui? Duas coisas. Com um pavio desse daqui, geralmente quando tem um pavio, a tendência é que o próximo candle venha descer e pegar todo, consumir todo o lote desse pavio, porque esse pavio nada mais é do que os vendedores tentaram jogar o preço para baixo e os compradores que nessa alta aqui jogaram o preço para cima.
Então, se os vendedores jogaram, ou se os compradores jogaram o preço para cima nesse segundo candle aqui, significa que possivelmente se rompesse, vamos colocar essa linha aqui para ficar mais fácil, se ele rompesse esse topo aqui, se ele rompesse esse segundo candle, ele ia dar uma pernada de alta. Ele teria que dar uma pernada de alta, tá? Se ele rompesse aqui, ele teria que dar uma pernada de alta, tá? Só que você tem o topo anterior, e logo depois do topo anterior você tem uma briga de preços aqui, ó, no dia anterior. Então você precisa analisar sempre o dia anterior. Então aqui ele conseguiu. Então se você quisesse, você já está numa região de 50%, que é uma região de briga. Você vê que aqui brigou mesmo o preço, pode ver que nesse range aqui, ó, de 170 pontos ele ficou brigando, e aqui ele conseguiu ter força e romper. Ele rompeu. O que ele rompeu? Quando nós falamos que ele rompeu, ele fez um fechamento acima do topo anterior, que seria esse menor, e acima desse topo aqui. Só que ele estava numa região de briga, e logo o 38,2. Sendo assim, o que você poderia fazer aqui? Sabendo que vamos supor que você é uma pessoa que é observadora e você só opere nessas regiões do Fibonacci, tá? Só nessas regiões, você só vai operar nessas regiões. Então você teria o que? Você teve esse candle, primeiro candle de força, esse segundo aqui, um candle negativo com um grande pavio. Você poderia entrar vendido aqui, tá? Você poderia entrar vendido aqui no fechamento, tá? Porque você já está numa região de 50%, então 50% é uma região de você arriscar se você quiser, tá? Geralmente o melhor movimento seria aqui no 38 ou abaixo do 51. 50% é indecisão, aqui você corre muito risco, tá? De perca, mas se você tem uma boa análise técnica e você tem também capital para arriscar, porque o mercado financeiro você precisa de risco. Então se você tirasse aqui, vou tirar essa linha, se você observasse no passado que essa é uma região aqui de briga, vamos supor que é uma região de briga de 200 pontos e você aceita 200 pontos ou até menos que isso, você poderia entrar vendido aqui nesse fechamento do segundo candle ao 117.785, considerando o que? Considerando o seu stop bem curtinho aqui em cima. Seu stop seria aqui de 117.835 pontos. Então você teria um stop de 55 pontos para tentar buscar um alvo de 400 pontos. Você ia tentar buscar um alvo de 400 pontos. Então, observe que você teria essa possibilidade. Caso falhe, você ia correr um stop aqui de 50 pontos apenas, tá? Aí você observou que ele rompeu e não deu continuidade, porque ele teria que dar continuidade. E parou aonde? Parou no 38,2. Observando que ele parou no 38,2, você teria uma nova oportunidade de venda, tá? Tô pensando em venda porque o movimento anterior foi venda. Você teria uma nova oportunidade de venda entrando aqui no 117.880, com seu stop aqui em cima, na máxima dele. Então você ia correr um risco de 123 pontos, tá? Você teria tomado um stop aqui de 56 aí você ia tomar um stop aqui de 120 pontos, considerando que no mercado de mini índice 150 pontos de stop e é considerável saudável, tá? Então você teria esse risco aqui, tá? De 120, 150 pontos, tá? Se você tomasse um stop, para você buscar o que? O alvo de 61 ou até mesmo lá embaixo, que foi a mínima de ontem. E vamos ver o que aconteceu nesse dia. Ele ficou amarrado um bom tempo, aqui um bom tempo nesse movimento aqui, tá? Olha só, ele ficou amarrado um bom tempo
nessa região aqui, de 60 e poucos, de 68, de 68%, de 68%. Então ele pegou, você pegou aqui, ó, você estava correndo um risco de 120 para você buscar 3 para 1 aqui no 68, ou lá embaixo, que foi a mínima de ontem, que eu te falei que vai dar os 1.600 pontos. Então, olha lá, a mínima de ontem. Tudo bem que você demorou demais nesse trade, não tem problema, porque você entrou aqui, vamos supor, você entrou aqui correndo 120 pontos. Se você trabalha com parcial, você poderia sair aqui e tentar levar o outro alvo lá embaixo, no 116.800, que foi a mínima de ontem. Então você percebe que esse indicador, você só vai fazer operações nessa região. Aqui ficou muito no 50%, você não tem operação aqui. Aí o que você poderia ir fazendo? Ao ponto que ele rompesse o 61.8, você desceria o seu stop, que estava aqui em cima, você já desceria o seu stop para o 50%. Por 117, então você pegaria seu stop, que estaria lá em cima aqui, você desceria o seu stop para cá, por 50%. Nada, se você perdesse, se a operação não desse certo, você já ficaria aqui com 150 pontos. Você já cobriria o seu risco aqui, ainda ficaria positivo. E esperando chegar no seu alvo, lá embaixo. E chegou no seu alvo lá embaixo. Tá? Chegou aqui embaixo e ainda deu mais. Então, a estatística que o método que nós utilizamos. Então você só vai operar nessas regiões, né, com base no movimento anterior. Vamos ver como que isso funciona, vamos entender. Isso aqui a gente está falando do dia 21 para você operar no dia 22. Olha só, se você fosse operar no dia 21, você ia analisar o dia 20. Veja bem, olha só, você ia operar no dia 20, tá? Aqui, quando o movimento anterior é alta, você pode traçar um Fibonacci de baixo para cima, tá? Então você vai pegar a mínima para máxima, para você operar o dia anterior. Só que você percebe que ele já amanheceu gapado, que é o gap, abaixo da mínima de ontem. Então o que você poderia esperar aqui? Nesse caso, que ele voltasse até a mínima aqui para você fazer uma operação de venda, ou se ele subisse para fechar gap aqui no 38, que aí seria o melhor ponto para você pegar a volta toda. Porém, foi um dia tão abaixo, tão bom, foi um dia tão bom que você conseguiu aqui já pegar toda a venda, porque essa venda aqui já foi abaixo do fundo anterior. Já foi abaixo do fundo anterior. Então abaixo do fundo anterior ele já amanheceu abaixo da mínima do dia 20 e já amanheceu abaixo da mínima do outro dia. Então aqui já é venda. Então olha só, você já pegaria, você poderia entrar nesse aqui, mesmo que seja um candle de 500 pontos, você poderia entrar, talvez nesse segundo seu stop ia ser menor e deixar correr o trade. Entendeu? Deixar correr o trade. Para quê? Para aí você tem outros métodos para você saber quais são os seus alvos. Observe bem como que isso funciona. Imagina só, agora você vai analisar o dia 19 para você operar dia 20. Olha lá. Então, se o movimento anterior foi queda, então você vai traçar de cima para baixo. Aqui foi o dia 19. Dia 19. Veja bem. Veja se não funciona. Esse aqui foi o dia 19, você traçou para operar o dia 20. Olha o que aconteceu no dia 20. Ele já amanheceu, tá? Aqui é o dia 20. Ele já amanheceu na região de briga. Ele foi na região de briga, já amanheceu no candle de força, bateu no 38%, teve rejeição, tá? Bateu no 38%, teve rejeição, e já veio testar aqui de novo o 61, que ele teria aqui, você poderia buscar aqui, mas
ele falhou aqui, nem fechou o gap, ele falhou aqui, aí ele já deixou esses candles aqui de pavis nessa região. Aqui você poderia ter um stop aqui de 80 pontos, 100 pontos, para você buscar o que? O alvo de 38 ou até lá em cima, tá? Você teria essa oportunidade aqui de 600 pontos, então você só vai fazer a operação nessa região. Então, se a tendência é que ele já amanheceu gapado no candle de força, de alta, então você vai buscar por operação de compra nesse dia. Então, se você for buscar venda, você vai ter que buscar falhas aqui nesse movimento. Falhou aqui, mas essa falha não daria para você entrar, não teve muita rejeição aqui, então a rejeição é o pavio, mas aqui no 61.8 ele teve um pavio na mínima do dia, ele teve um pavio aqui, e aqui você teria uma oportunidade de compra com seu stop na mínima de 100 pontos para você buscar aqui 2 para 1 ou 6, 5 para 1. Aí você levaria essa operação. Mas agora rompeu a máxima do dia anterior. O candle que romper, que fizer o fechamento acima, com volume, que foi esse daqui, esse candle, você poderia entrar no rompimento dele, com seu stop nele, você já teria 600 pontos de gain. Você poderia colocar um risco aqui, ó, de 150, que é o que a gente costuma orientar ao pessoal a ter no máximo 2 stop de 150 pontos, né, que vai dar 300 pontos. Ou, se você achar melhor, uma operação de 300 pontos no dia, porque a gente sempre busca alvos maiores, tá? Então é 300 pontos no máximo de perca. De repente você dilui isso daí dentro das suas operações em uma operação de 80 pontos de loss, outra de 120, outra de 100, enfim, aí é seu critério, mas a gente recomenda que não passe de 300 pontos de loss no dia. E aí você teria o que? Agora alvos maiores, tá? Você teria alvos maiores. E aí depois ele voltou de novo para dentro. Quando ele voltou, por isso que a gente pega às vezes a compra e a venda. Quando ele voltou de novo, aqui ó, final da tarde, com esse candle aqui, só que esse candle é um candle muito forte, não daria para você entrar nele aqui nesse rompimento, porque você estaria com seu stop muito grande, tá? Para você tentar pegar a volta, só que era final do dia, então é difícil você operar aqui, tá bom? Então essa é a ferramenta que nós colocamos aqui, que nós utilizamos, e eu gostaria de compartilhar essa ferramenta com vocês. Vocês podem fazer o teste aí, vocês podem analisar, ver como que funciona esse operacional aqui. Então você só vai fazer operações na falha ou no rompimento dessas marcações, tá? Na falha ou nos movimentos dessas marcações. Então eu vou deixar a dica para você aí, para o seu próximo dia. Você que está nos acompanhando aqui no canal, você pode dar uma olhada aqui para o próximo dia. E aí eu vou deixar aqui para você, você pode observar esse vídeo melhor e deixar aí as suas marcações para o seu próximo dia, que vai ser aí o seu pregão de segunda-feira. Você vai pegar a máxima dele com a mínima dele, tá? Com a mínima dele, do dia 22, sexta-feira. Então você tem aí alguns possíveis pontos de compra, de rejeição aqui no 108, 118 mil, bola aqui, você tem uma região. Então se ele amanhecer para cima daqui, você pode pensar em compras, tá? Se ele amanhecer aqui, se o preço amanhecer aqui nessa região aqui, mais ou menos do 117.400, é uma região de briga, tá? É uma região de briga. Eu tenho um viés mais vendedor, então eu pensaria numa venda aqui ainda, tá? Mas cada um tem sua análise, tá? A gente tem outras ferramentas, outros métodos aqui também. Então se ele amanhecer aqui 117.400, 117.500 nessa região aqui, né? Dependendo do candle, você fique atento. Se ficar nessa região aqui 117.300, vai ser uma região de briga. Você pode ver que no dia anterior foi uma região de briga, essa região aqui na verdade. O que é recomendável para você que é iniciante? Se ele amanhecer aqui nesse range de 400 pontos, aqui entre 117, 150 e 117.500, espere ele fazer um candle de confirmação, tá? Para que você possa entrar, porque essa região aqui está tendo muita briga, que você pode se machucar, muito pavio, muito
candle de indecisão, aqui você pode se machucar. Então, você pode pensar também, né, se der oportunidades, como nesse dia que deu, ó, tá? Nessa região aqui, 117, 160 para baixo. E se ele romper ainda, que eu não acredito que ele vai amanhecer abaixo do 116, eu acredito que ele ainda vai dar uma subida aí, tá? Que ele vai amanhecer, eu acredito que ele não vai amanhecer aqui para baixo, mas aí o mercado, isso é um viés meu. Eu acredito que ele ou vai amanhecer nessa região ou vai amanhecer acima dessa região, tá? Acima dos 118 mil, é o meu viés. E aí você tem alguns pontos aí, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos aí que têm acompanhado. Como eu falei, dá uma olhada no nosso canal. Se você não fez o curso, faça o curso. Lá tem conteúdos interessantes. E veja aí os outros operacionais, os outros setups. A gente tem um setup aí do ajuste, que é um setup muito interessante, que você pode aperfeiçoar e colocar no seu operacional, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.